Bom dia a todos, professor, colegas de turma. Meu nome é Marcelo de Freitas Medeiros Neto e hoje vou apresentar a vocês um exercício resolvido para compor a nota da N2 da disciplina Modelagem e Qualidade de Água. Ela é gerida pelo professor Mariano da Franca Alencar Neto e compõe a grade curricular do curso Tecnologia em Saneamento Ambiental no IFCE. O seguinte trabalho apresenta como ordem cronológica a apresentação, que foi a etapa anteriormente, a metodologia, que é a etapa posteriormente, a análise do gráfico gerado, que é a etapa após a metodologia, e por final as considerações finais. Bom, é importante entender que nossa apresentação vai ser constituída da seguinte forma: será feita essa apresentação via PowerPoint e complementaremos de forma consoante com Excel, certo? Planilha realizada pelo Excel, junto com a mediação do professor Mariano Franca. Bom, vamos ao passo a passo. O primeiro passo é determinar o tempo crítico. E para determinarmos o tempo crítico, utilizamos a seguinte forma. TC, então temos aqui essa fórmula bastante extensa, porém repetitiva, onde encontramos então o tempo C, que é o tempo crítico em situação. E aí também utilizamos aqui as variantes KD, K2, CO, CS e o L0 inicial da DBO5. Não o L0 inicial na amostragem, certo? Importante salientar isso também. E aí, após conseguirmos o nosso tempo crítico, conseguimos encontrar o nosso diferenciador de águas, podemos então assim dizer, de forma bastante subjetiva. Conseguimos então encontrar nossa concentração crítica, que é dada pela seguinte fórmula, só que agora também analisando TC, certo? Você pode ver a semelhança entre uma concentração, certo? O dado da concentração e o dado da concentração crítica, ok? E praticamente o que vai mudar nisso tudo é que o tempo em consideração será o tempo crítico, ok? E onde que encontra o nosso tempo crítico? O nosso tempo crítico ele é o ponto mais baixo da nossa curva, do nosso gráfico. E aí, se ele for, né, caso ele seja sem zona anaeróbica, zona em trecho em anaeróbise, perdão, mais uma vez, ele vai ter o ponto mais baixo e caso ele seja um constituinte de um trecho em anaeróbise, ele não vai ser apresentado dessa forma, será de outra forma. Bom, é importante entender agora, entendemos por que o trecho sem anaeróbise se comporta dessa forma e o trecho com anaeróbise se comporta dessa forma. Podemos ver aqui que aqui seria então, anteriormente, seria as águas limpas, né? Anterior a essa declínio dessa curva. Após o declínio da curva, temos então a etapa de degradação. Atingindo o ponto do tempo crítico, TC, encontramos então a decomposição ativa e logo a recuperação do corpo hídrico até o parâmetro de águas limpas. Isso depende muito da resolução CONAMA, dos seus parâmetros, mas enfim, ele tende sim ele tende a algo natural de recomposição da, abre aspas, limpeza do corpo hídrico. Mas é claro que a água resultante aqui no final nunca será igual à água lá no início, ok? Já no nosso trecho em anaeróbise, podemos ver então aqui que ele tem esse declínio e não tem essa característica dessa curva incrível, essa curva linda e esbelta. Por quê? Porque aqui temos então a função linear, né? A DBO ela cresce linearmente, ao passo que o nosso C será constituído como zero, porque todo o oxigênio que vem oriundo da reentrada de oxigênio, turbulência da atmosfera, ela tende a ser consumida instantaneamente, certo? Bom, vamos nos aprofundar agora.
Agora que encontramos o nosso tempo crítico, e aí conseguimos encontrar nossa concentração crítica e vemos que ela é negativa, configurando o nosso trecho em anaeróbise, que será o nosso foco de estudo hoje, podemos então encontrar o nosso TI, que é o nosso tempo inicial. E ele pode ser feito tanto pelo solver ou pela média, né? Vamos mostrar um exemplo pela média. No exercício será um exemplo pelo solver, mas aqui a fins didáticos será pela média, ok? Então podemos ver que a média minimalista, a média simplificada, a média aritmétrica simples, ela é nada mais nada menos do que a parte que constitui o meio entre o 0,13 e o 0,14, gerando então o 0,135. Para gerarmos em hora, multiplicamos por 24, lembrando que isso aqui está certo, em dia, para gerarmos em minuto, multiplicamos por 60 e assim consecutivamente, ok? Mais à frente, aliás, agora na verdade, vamos apresentar o T em solver, que aí podemos ver a exatidão, certo? Para ativar o solver, você vem aqui em dados e habilita essa parte do solver e você tem que gerar um tempo maior ou igual a zero, sempre mexendo com a concentração. Então temos então esse valor aqui que configura como o trecho inicial, né? O tempo inicial nosso exercício. E após isso podemos então encontrar o LI, que é o DBO inicial, não DBO5 em laboratório, é o DBO inicial em amostragem, né? Coletado na hora. E podemos usar utilizando o Street Phelps, certo? Que com a variante do KT, com a fórmula do KT, podemos então gerar o nosso LI inicial, levando em conta o tempo, certo? O tempo, o nosso L0 dado na questão e perdão aqui, o nosso, pronto, o nosso KD, certo? Após gerarmos o LI, vamos então termos os dados recolhidos junto ao LI, podemos encontrar a duração do trecho em anaeróbise, esse trecho aqui, certo? E para encontrarmos a duração, temos que encontrar TF. E TF nada mais, nada menos do que o TI menos o TD. E para encontrarmos o TD, temos então que pegarmos o H8. O H8 aqui nada mais é do que a DBO no trecho que inicia a anaeróbise, dividir ela a multiplicação do K2 vezes o CS, fecha parênteses, menos 1 dividido por 0,77. E aí temos então o nosso TD. E aí TF é igual ao nosso TI mais TD. E isso aqui é só para fins didáticos, para mostrar em que parte do trecho ele está, né? O exercício ele dá uma tabela e podemos ver pela tabela que ele trabalha com 500, né, a cada 500 metros, né? Então, 1 seria 1 km e 0,5 seria 500 metros. E a gente pode trabalhar dessa forma. Ao passo que 2,2 temos o nosso início da zona em anaeróbise, por isso que a concentração fica negativa. E aí, para o final, lá para 28, 28,5, infelizmente, por ter adotado quilometragem, metade da quilometragem, podemos então perder a precisão. Mas nesse meados temos a volta da nossa concentração. E aí é configurado entre trecho 1, que é o início, a degradação, né? O trecho 2, que é o trecho anaeróbio, onde a concentração é zero. E aqui foi feito uma simples fórmula do Si para quando a concentração voltar para o trecho anaeróbio. E aí, após essa concentração ter voltado, usamos essa DBO aqui
e esse tempo, esse tempo e essa distância para nosso trecho 3, que é o trecho já com aeróbise, a retomada do oxigênio, da concentração, perdão. E aí temos então um gráfico constituinte assim, certo? Bom, antes de nos aprofundarmos nos gráficos gerados, vamos primeiro entender como foi gerado o OD e o DBO, ok? O OD no trecho aeróbio foi feito com Institut Phelps, certo? Seguindo então essa sequência, perdão. E aí utilizamos várias variáveis, inclusive como a DO, que é calculada pela CS menos CO, certo? E assim por diante. E aí travamos todos, exceto o tempo, que é o F3. Todos travados, puxamos. Então temos então a parte até o início do trecho, que é o nosso TI. Após isso, o Institut Phelps já não se adapta mais, por isso que é dado em negativo. O o CC, a concentração crítica, é dado em negativo. Logo, as fórmulas de Institut Phelps não se adequam. Podemos então partir para outra metodologia, utilizando também a mesma forma de tempo, os dados obtidos, o LI, o K2, o CS, TI, para então acharmos a seguinte fórmula para achar a DBO. Repare que a DBO no trecho 2 ela é diferente, a fórmula utilizada, ela é diferente da DBO no trecho aeróbio, que é a do Institut Phelps, pois essa aqui utiliza mais variáveis e exponencial, logo é mais interessante, ao passo de que a do trecho 2, em anaeróbise, ela é linear, né? Ela tem a função linear, logo o gráfico será algo linear. Após a reentrada da oxigenação, podemos então ter o trecho 3, que é o trecho em aeróbiose, que nem no trecho 1. E aí já temos valores positivos para OD, a concentração de oxigênio, e aí voltamos a trabalhar da mesma forma Institut Phelps. Então, detalhe que só no trecho 1 e o trecho 3 que trabalhamos com Institut Phelps. E aí foi feita uma reunião desses dados da seguinte forma, colocados todos, sendo esse aqui falso é o final do trecho 2, ou seja, a reoxigenação, e esse aqui é a entrada, é o TI, esse é o TI, e esse é o TF. Logo, esse aqui seria o nosso trecho 2, que é mostrado no gráfico da seguinte forma. Isso aqui é puramente didático, ok? Podemos ver que onde começa o trecho em anaeróbise, temos a DBO decaindo, em degradação, porém algo linear. Veja que a curvatura da linha da DBO, ela era para ela ser algo mais logarítmica, né? Algo mais exponencial, porém, nesse trecho, em anaeróbise, ela é linear devido à composição da fórmula para descobrir, né, a DBO. Após isso, ela volta à sua, abre aspas, normalidade, e podemos então ver uma ascendência, né, a recuperação do corpo hídrico. Bom, ademais, era essa a minha apresentação. Espero que tenha sido de caráter satisfatório ao professor Mariano Franca. Quero agradecer a essa oportunidade por me dar essa oportunidade de mostrar os meus conhecimentos adquiridos. Quero agradecer também ao semestre bem aproveitado. Peço perdão se algumas vezes eu não respondi presencialmente em sala, pois estavam com problemas técnicos na internet, devido à minha mudança. Mas gostaria de agradecer também a paciência com ele, né? A paciência dele comigo, seu aluno. Desde já sou muito grato pela oportunidade e obrigado a todos que estão assistindo essa aula. E é isso.